Muito bem, toda semana nós tratamos dos assuntos econômicos que estão em discussão aqui na Câmara e o tema desta semana é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que foi apresentada pelo governo ao Congresso na semana passada. E para falar sobre isso nós vamos receber o economista Fernando Gomes, que está de volta conosco aqui no Economia Direta. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, na expectativa dessa questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, Fernando? O Congresso Nacional recebeu na semana passada o projeto da LDO, que vai valer para o exercício agora de 2024. Ela é usada como balizador, né, como uma diretriz para fazer a lei do orçamento a partir do segundo semestre desse ano. Fernando, explica para a gente, então, exatamente o que é a LDO e qual é a importância dela para esse processo de elaboração do orçamento. Pois é, Márcio, é isso mesmo, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né, como o próprio nome indica, ela tem como uma das funções principais, como você destacou aí, fornecer as diretrizes, as orientações para elaborar o orçamento, para elaborar a Lei Orçamentária Anual. É bom a gente lembrar que a LDO é uma das 3 leis que integram o ciclo orçamentário aí do governo, da administração pública. Além da LDO, a gente tem o PPA, que é o Plano Plurianual, né, e a LOA, que é a Lei do Orçamento da União, o orçamento propriamente dito. PPA é uma lei de planejamento governamental de médio prazo, né? Depois de aprovada, ela permanece em vigor por 4 anos. Ela traz aí diretrizes, objetivos e metas da administração pública para oferecer aí serviço à população. A LOA, que a gente já comentou, é o orçamento, né? É um planejamento anual para os gastos da administração pública para cada ano. É uma lei que estima as receitas e fixa as despesas públicas para cada ano, com base exatamente na LDO. Então, a LDO que vai dar as bases, os parâmetros aí para que seja elaborada a LOA. E a LDO traz também aí uma previsão do governo para indicadores importantes da economia, como o valor do salário mínimo, previsão de crescimento da economia, previsão da inflação, dólar, previsão de resultado primário, para a gente citar os principais, e é com base nessas previsões que o governo vai depois elaborar o orçamento, a proposta orçamentária. E, Fernando, e como é que ficaram essas previsões todas de salário mínimo, crescimento da economia, expectativa de inflação, nesses indicadores que traz a LDO agora para 2024? Pois é, Márcio, vamos começar aí pelo indicador que mais interessa aí à população, que é a previsão do salário mínimo, né? A previsão é de que o salário mínimo em 2024 seja de R$ 1.389. Esse valor representa aí um reajuste de 6,7% em relação ao salário mínimo desse ano, que é de R$ 1.302. Outro indicador importante, como você disse, a expectativa de inflação para 2024, né? Projeção do governo é que a inflação feche 2024 com 3,5%. Aqui é sempre bom a gente fazer um comparativo com o que o mercado está prevendo, né? Então, de acordo com o relatório Focus dessa semana, que é aquele levantamento feito por mais de 100 analistas aí de bancos privados, a expectativa é que a inflação termine 2024 em 4,18%, de acordo com esses analistas do setor privado. Então, a expectativa do setor privado é de uma inflação um pouco maior do que a que o governo está prevendo. Em relação ao crescimento do PIB, né, que é o conjunto aí de todas as riquezas que o país produz, o governo está prevendo um crescimento de 2,34% para o ano que vem, prevendo que a economia vai crescer mais ou menos 2,3%. Já o mercado, de acordo com o Boletim Focus, ele não está tão otimista. Previsão de crescimento da economia, de acordo com os analistas de mercado, seria de 1,4% no ano que vem, mais ou menos 1% a menos do que o que o governo está prevendo. Outro dado importante é a meta de resultado primário, né? A LDO estimou que em 2024 o governo não vai ter déficit nem superávit, o resultado vai ser zero, né? Ou seja, as receitas do governo vão ser iguais às despesas. Já o mercado tem uma previsão um pouco mais pessimista. O relatório Focus está prevendo um déficit nas contas públicas de mais ou menos 0,8% do PIB. Uma outra estimativa importante que a LDO traz é a estimativa para a Selic, para a taxa de juros. E aqui é interessante, né, porque o governo está prevendo que 2024 feche com a Selic de 11,08%, lembrando que a Selic hoje está em
13,75% ao ano, e o mercado está sendo mais otimista que o governo. O mercado está prevendo que, ao final de 2024, a Selic vai estar em 10%. Então, para efeito de taxa de juros, o mercado está com a previsão mais otimista que o do governo. E para fechar, outro indicador importante que a LDO traz é a taxa de câmbio, né? Quanto é que o dólar vai estar valendo em relação ao real. A previsão do governo é de que a taxa de câmbio feche 2024 em R$ 5,25, e aqui o mercado fez praticamente a mesma previsão, R$ 5,26. Então, mas todos esses indicadores, todas essas diretrizes, elas depois são usadas pelos gestores públicos para elaborarem o orçamento anual que vai vigorar para o próximo ano. E agora, Fernando, o parlamento inicia uma maratona contra o tempo, né? A LDO, assim como a própria lei orçamentária anual, ela tem prazos para encaminhamento e também para aprovação, não é? Se a LDO não for aprovada no prazo, pode inclusive impedir o recesso aqui de deputados e senadores. Como é que estão esses prazos, Fernando? Como é que são constitucionalmente esses prazos? Pois é, Márcio. A LDO ela precisa ser entregue pelo Executivo ao Congresso até o dia 15 de abril de cada ano, né? O prazo foi cumprido pelo governo esse ano, ele entregou a LDO na sexta-feira, dia 14 de abril. Aí entra o que você falou, né? Ela tem que ser aprovada pelo Congresso até o dia 17 de julho, senão o Congresso não entra em recesso. Por que tem esse prazo? É para dar tempo ao Executivo de elaborar a lei orçamentária anual, que é baseada nos parâmetros que a LDO define, e a lei orçamentária ela tem prazo para envio até 31 de agosto. Então é para dar esse tempo aí de você aprovar a LDO até 17 de julho, para que com base na LDO aprovada e nos parâmetros definidos, o governo possa finalizar a elaboração do orçamento, da lei orçamentária anual, e encaminhar essa lei para o Congresso até 31 de agosto. E a lei orçamentária anual, ela tem que ser aprovada até o final do ano. Então, a previsão é de que ela seja aprovada até a última sessão legislativa desse ano. Agora, a LOA, ela tem que ser aprovada de qualquer forma até o final do ano? Não necessariamente. Se a LOA não for aprovada, se a lei orçamentária anual não for aprovada até o final do ano, você tem mecanismos previstos na própria LDO para que a máquina pública não pare. Então, a LDO ela tem um dispositivo que permite que, se a lei orçamentária não for aprovada dentro do prazo, a administração pública pode ir gastando até 1/12 da proposta orçamentária a cada mês, em gastos obrigatórios somente, não em investimentos, até que o orçamento seja aprovado, que foi exatamente o que aconteceu em 2021 aí, em função da pandemia. Um ponto interessante e inédito dessa LDO, Márcia, é que ela vai trabalhar com 2 cenários, né? Então, o projeto da LDO ele vai ter que observar as regras do teto de gastos, que é atualmente o que está valendo e que tem que orientar a LDO. Mas ele vai deixar espaço também para fazer mudanças na LDO e na LOA quando o novo arcabouço fiscal que foi entregue ontem for aprovado. Então, relembrando aqui que o teto de gastos ele limita o crescimento da despesa do governo pela inflação do ano anterior. Tem algumas exceções a essa regra, como saúde e educação, e o novo arcabouço fiscal ele limita o crescimento da despesa, mas em função do aumento que houver na arrecadação. Então, o novo arcabouço prevê que as despesas da União podem crescer acima da inflação até 70% do crescimento da receita. E aí tem umas regras de piso, né, que é o mínimo que a despesa pode subir, 0,6%, se não houver aumento da arrecadação, e de teto, que é de 2,5%. Então, mesmo que a arrecadação aumente aí 10%, por exemplo, o máximo que a despesa pode aumentar é 2,5%. É isso aí, Márcio. Perfeito, Fernando. Pois é, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, quando apresentou a LDO, ela afirmou que as despesas de 172 bilhões previstas na LDO dependem justamente da aprovação do arcabouço fiscal, como você falou. Caso contrário, vão ficar de fora, né, do teto de gastos. O que isso significaria para o governo, Fernando? É isso mesmo, Márcio. Na verdade, esses 172 bilhões que a ministra mencionou, eles já estão fora do teto de gastos, que é a regra atual, é a regra que está valendo. Então, eles foram colocados na LDO como despesas condicionadas à aprovação do novo arcabouço fiscal. Então, se o novo arcabouço fiscal for aprovado na forma apresentada, esses valores vão ser incluídos na LDO e também no orçamento.
Se o arcabouço fiscal não for aprovado, só por hipótese, né, vale o que já está na LDO de hoje. Então, esses valores não entrariam no orçamento. Esses 172 bilhões não poderiam ser usados pelo governo nas suas ações e programas. E você tem uma terceira hipótese, né, que é o arcabouço fiscal ser aprovado de uma forma diferente da que o governo apresentou. Aí pode ser que, dependendo dos novos parâmetros aprovados, esse valor de 172 bilhões mude. Aí a gente tem que esperar para ver como vai ser aprovado. E o que é que está dentro desses 172 bilhões, Márcio? Programas como Bolsa Família, Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida, ações para manter a malha rodoviária federal aí, recursos para desenvolvimento da educação básica, recursos para assistência social, até o retorno do programa Mais Médicos, segundo o Ministério do Planejamento, entra nessa conta. Então essa é a situação, Márcio. Se for aprovado o arcabouço fiscal, os 172 bilhões, incluindo esses programas, ficam à disposição do governo para que ele possa investir, fazer os gastos nesse setor. Se não for aprovado, por hipótese, aí vale o que está na meta do teto de gastos, esses valores ficariam fora. E se for aprovado alterando os parâmetros, aí pode ser que tenha alguma alteração nesses valores, inclusive. Essa é a situação. Muito bem, então é um caminho com 3 possibilidades e a gente vai continuar acompanhando, não é, Fernando? Exatamente. Perfeito. Por enquanto eu agradeço a você, bom retorno e a gente se encontra na semana que vem. Grande abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço para todo mundo que nos acompanha aí. Até mais.